bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás lidos durante o mês de junho de 2023 e depois eu comento com vocês também alguns filmes e séries que eu andei assistindo, enfim. Vou dar aí pra vocês algumas sugestões ou não de filmes e séries, né? Não dei lá muita sorte esse mês não, pessoal, mas vamos lá então. Vamos começar como de costume pelos mangás. Esse mês eu li então mais 2 volumes do Lobo Solitário, o volume 13 e o 14, e minha gente, chegamos aí oficialmente à metade do mangá, não é mesmo? Salvo engano, são 28 volumes, né? Bem, aqui nestes volumes nós temos aí nosso lobo solitário, o Itogami, e seu filhinho Daigoro continuando sua jornada. Então, pra você que já leu este mangá ou que está apenas acompanhando os meus comentários nestes vídeos, vocês se lembram de que nós temos aí a linha narrativa, né? Nós temos aqui o lobo solitário e seu filhinho nesta jornada em busca de vingança. Só que em meio a esta linha narrativa em que ele está fugindo, na verdade ele não foge, em que ele está enfrentando, né, os seus detratores que continuam perseguindo, nós vamos ter aí diversas histórias, né, mais ou menos como uma coletânea de contos mesmo, acontecendo durante esta jornada. Então no volume 13, por exemplo, nós vamos ter o lobo solitário se separando de seu filho mais uma vez, mas desta vez ele fica, né, o garotinho vai ficar seguro, entre aspas, com uma determinada família que o Itogami vai encontrar no meio do caminho. Então, esta família é composta por pai, mãe e seu filho, que é uma criança, sei lá, muito mimadona, né, filho único, um garotinho meio desagradável, mas ele vai fazer amizade muito fácil com o Daigoro. E Daigoro é aquela criaturinha de 4 anos de idade que parece, sei lá, muito mais maduro do que muito adulto por aí, não é mesmo? Então, o Daigoro vai meio que servir de boa influência pra esse garoto. Só que um belo dia, ele vai ouvir os pais comentando, né, que eles têm vontade de adotar o Daigoro. Então eles estão combinando de conversar com o Itogami pra ver se, né, ele se interessa aí por esta proposta. O garoto fica enciumado pra caramba e começa a quebrar uns objetos caríssimos dentro de casa e colocar a culpa no Daigoro. Só que Daigoro não vai dedurar o amiguinho. Ele já tá de saco cheio do garoto, mas mesmo assim ele não dedura o menininho pros pais. Os pais vão perceber que Daigoro não tem nada a ver com os objetos quebrados. Eles entendem que o que o menino está fazendo é, na verdade, um ato de honra também. Então a admiração deles por aquele garotinho vai crescer. Mas no fim das contas, o lobo solitário volta pra pegar o menino e eles vão embora, seguem aí a jornada. Então existem algumas histórias que vão mostrando pra gente como este garoto está sendo muito bem educado por seu pai, mesmo, né, nesta jornada do meio fumador, que é aquela jornada do prescrito, né, o cara que anda pelas sombras, né, ele tá levando seu filhinho pequerrucho nessa jornada pelas sombras também. Eu já não me lembro em qual desses 2 volumes nós vamos ter aí uma história de um subclã dos Yagyu. Os Yagyu são aquele clã que tá perseguindo aí o lobo solitário. E nestes volumes a gente descobre que existe uma certa divisão ali naquela família. Num dos braços dessa família nós temos um senhorzinho que tem um casal de filhos. E só sobraram esses 3. Então o que ele quer fazer é o seguinte, ele quer mandar o filho, né, pra enfrentar o lobo solitário e engravidar a própria filha. Porque afinal de contas ele precisa aumentar sua família de alguma forma. O rapaz tenta ajudar a moça, mas lá pro final da história, ele também vai tentar ter um filho com a própria irmã e não vai conseguir. E aí é o próprio pai quem vai interceder ali pela moça. A questão é a seguinte, ele não pode passar ali a liderança da família para aquele filho, porque aquele filho nasceu com um pequeno probleminha de nascença. Digamos que esse garoto não pode ter filhos mesmo, né? Enfim. É uma explicação tortíssima pro que ele gostaria de fazer com aquela filha, e no fim das contas a gente entende que aquele é um elo fraco daquela família. Então perceba que aqui neste mangá você tem algumas histórias cabeludíssimas, tá? Lá no código de barra a gente tem um avisozinho, ó, minúsculo, mas ele está aqui, tá? Impróprio para menores de 18 anos. Continuando aqui neste volume 14, a última história também é interessantíssima, pessoal. Aqui a gente acompanha a perseguição dos cristãos japoneses. E a história também dá título ao volume, que é O Dia de Expurgar Demônios. Então nós vamos ter aqui alguns cristãos sendo perseguidos, né? E quando eu digo perseguidos, é uma parada sinistra mesmo, tá? Eles são presos, o pessoal que os prende, né, coloca ali no chão algumas imagens sacras, né? Imagem de Jesus, de Nossa Senhora, assim, e pede para esse pessoal andar em cima daquilo ali. E muitos deles se recusam, por motivos óbvios. E aí o pessoal que se recusa, olha só, fica aquela coisa de prisioneiros caminhando aí pro Vale da Morte. E aí você tem, ó, cruzes ao contrário, né, sendo preenchidas aí por estes cristãos que se recusaram a pisotear aí as imagens sacras. História sinistra, pessoal.
Então você vai vendo que ao longo deste mangá, além de você acompanhar essa história interessantíssima da fuga / vingança do lobo solitário contra seus detratores, a educação que ele tá dando pro filho também e tudo mais, você vai acompanhando também o pano de fundo histórico do Japão. Tudo muito rico aqui neste mangá, pessoal. Se vocês ainda não começaram a ler Lobo Solitário, ó, fica a dica aí pra vocês. Sim, os primeiros volumes estão bem difíceis de se conseguir, mas lembre-se de que você pode recorrer aos scans, não é mesmo? Bem, na sequência eu encerrei o volume 2 das Crônicas de Excalibur. E, gente, o final aqui deste segundo volume não foi lá muito satisfatório pra mim, não, tá? Vou confessar pra vocês que eu tava empolgadíssima com essa HQ, mas o final deste terceiro volume foi meio meh pra mim, tá? Então, a terceira história começa com aquele rei Lucar lutando, né? Enfim, tá lá no tempo livre dele, ele gosta de fazer essas lutinhas com grandes guerreiros ali de seu reino. E aí, um dos seus oponentes será um cara mascarado, né? E esse cara mascarado vai dar-lhe uma coça, né? Vai descer-lhe a porrada. E aí, no final, este mascarado será revelado, né? E é o próprio filho do rei Lucar. Só lembrando que esse garoto aqui, este pequeno sádico, está possuído por Cernunos. Aqui nós continuamos lendo, então, também a respeito dos cristãos que estão tentando atacar Avalon, com a liderança daquele padre Patrícios. E aí é o seguinte, Avalon fica envolta em brumas e ninguém sabe sua localização exata e tudo mais. Então você precisa de alguém de Avalon mesmo, né, que possa abrir ali a névoa e mostrar onde é que aquele lugar fica, né? No final do volume anterior, os cristãos conseguem prender esta criaturinha aqui, ó. É um duendezinho verde, né? De Avalon. Então eles têm uma criatura que conseguiria apontar pra eles o caminho. Só que eles vão fazer miséria com essa criaturinha, vão torturá-lo pra caramba. E no final das contas essa criaturinha vai ser morta antes mesmo deles tentarem encontrar Avalon. Enquanto isso nós temos Morgana encerrando o treinamento dela naquela outra ilha escondida também, pra onde vão as mulheres que serão treinadas. Ela tá sendo treinada por uma super bruxa, enfim. Aqui ela encerra o treinamento. Esse cara aí, esse padre Patrícios, vai ser capturado e morto também. Então o líder, né, daquele motim contra Avalon será morto, ele vai ser crucificado mesmo, em meio a uma ação que vai ser bolada aqui, ó, pela própria Viviane. Então esta moça aqui, esta bruxona da capa, é a Viviane e não é a Morgana, apesar, né, do segundo volume se chamar Morgana. Viviane vai resolver a parada toda aqui, claro que seguindo um plano aí que ela bolou junto com Merlin, mas todos aqueles cristãos serão empalados também, o Patrícios vai pra conta aí de um jeito horrível também, e é isso. Problema resolvido, mais ou menos, porque na verdade ainda é preciso uma figura que se destaque ali, uma figura que seja um rei unificador da Bretanha. Tá todo mundo ainda assim meio perdido, mas e agora? Somos a favor dos cristãos ou não? Então, aqui nós vamos ter Merlin conseguindo retirar os Cernunos do corpinho daquele garoto sádico. Então o garoto se torna um garoto qualquer mesmo, e ele vai, desculpa spoiler aí gente, mas ele vai matar grandão esse garoto. Que momento satisfatório desta HQ, vou falar pra vocês, viu? Porque esse garoto é insuportável. No meio do caminho ele mata a própria mãe, só pra você ter uma ideia. Então Merlin vai lá, retira Cernunos desse garoto, mata o garoto, e aí ele vai fazer uma magia X ali, em que ele vai conseguir retirar a Excalibur temporariamente da pedra, pra uma última batalhazinha, não sei o que lá, então tudo bem. No final ele coloca Excalibur de volta ali a pedra, mas nós vamos ter outra pessoa improvável conseguindo retirar a Excalibur de lá. Não é Arthur. Arthur, no final aqui desta HQ, já tem seus 15 anos de idade. O Lancelot é um pouquinho mais velho do que ele, eles continuam sendo treinados. Quem retira a espada da pedra é Morgana. Então, gente, tem gente demais conseguindo tirar essa espada da pedra. Anteriormente, a gente já tinha visto esse próprio rei Lucar retirando a espada da pedra. Isso aí encerrou um volume. E aí você fica, cara, mas como assim? Só que aí, lendo a continuação, né, o volume seguinte, a gente descobre que aquilo foi apenas uma visão de Merlin. Então ele precisa fazer alguma coisa para impedir que aquilo ali aconteça. Joia. Neste último capítulo do segundo volume da HQ, nós temos o próprio Merlin conseguindo tirar a espada da pedra e agora a Morgana. Então este recurso de, foi apenas uma visão de Merlin, já foi utilizado. Ou seja, me parece que Morgana realmente consegue retirar a espada da pedra. Não achei isso legal. Tá? Eu realmente prefiro quando as minhas histórias favoritas seguem a linha narrativa base. Por que esta Morgana adolescente conseguiu retirar a espada da pedra? Sem contar que este foi o último volume publicado pelos criadores, ou seja, ou a história terminou assim, ou ela será continuada a perder de vista. Tudo isso para dizer para vocês que eu estava adorando esta HQ, mas este final aqui
Achei broxante, fiquei decepcionada, mas ainda assim estou no aguardo aqui da continuação, né? Afinal de contas, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente reclamar, né, do final de uma história do qual eu não gostei e esperar uma explicação plausível na continuação, não é mesmo? Paciência, não é mesmo? E na sequência eu peguei então o volume 7 da Roda do Tempo pra gente continuar aqui nossa saga. E aí é o seguinte, este mês eu não tive lá muito tempo pra me dedicar a esta leitura, mas eu pensei assim, bom, vou ler pelo menos o prólogo. E aí nosso amigo Robert Jordan vai lá e escreve um prólogo com mais de 50 páginas. Porque sim, não é mesmo? Então tá. Então no prólogo do 7º volume, chamado A Crown of Swords, Coroa de Espadas, né, provavelmente, vou deixar a capinha da edição brasileira aqui pra vocês, mas então, este prólogo aqui vai mostrar pra gente o que está acontecendo com as outras Aes Sedais, cuja chefona não é Egwene, mas sim uma moça chamada Ilyda. Então, depois daquela tramóia pra depor a Siuan, né? Acho que era ela. Então, depois daquela tramóia pra depor a Amyrlin Sith, né? A chefona das Aes Sedai. Lá no volume 4 ou 5, agora eu já não me lembro quando foi que isso aconteceu. Bem, nós tivemos aí uma cisão na torre, né? Então, você tem aquelas Aes Sedai legais, cuja chefona é a Egwene, e nós ficamos com esse pessoal aqui, que são as Black Ajah, Red Ajah, enfim. A própria Ilyda era uma Ajah vermelha, né? Ela que é a chefona aqui. Então, no começo aqui deste prólogo, nós temos a Ilyda observando o que está acontecendo. Então, nós temos uma longa descrição bem bucólica, assim, do lugar onde elas estão, que é a Torre Branca. Nós temos ali uma construção acontecendo. Nós temos ali a descrição das salas suntuosas, não sei o que lá, enfim. Da natureza ao redor também. Parece tudo muito bonitinho, mas nós temos aí uma grande batalha se desenvolvendo. Talvez a mais importante desta série, pelo menos até o momento. E nós teremos uma profecia acontecendo aqui neste prólogo também. É o seguinte, a profecia dá conta da torre se unindo novamente, tornando-se uma só, ou seja, as Aes Sedai vão se unir. Para que isso aconteça, só pode existir uma Amyrlin Sith, hein? Mas na profecia também se diz que o próprio Rand vai ter de enfrentar a Amyrlin Sith. Então a gente já pensa assim, poxa, ele vai enfrentar a Egwene? Provavelmente não, vai ser essa Ilyda mesmo. Ou não, posso estar enganada. E afora isso, na profecia você também tem a Torre Negra caindo. Então nós temos essa desgraceira se formando aí. Depois a gente vai dar uma olhadinha no que é que está acontecendo com Morghese, que está viva, né? Mas ela está sendo mantida pelos White Cloaks, né? O pessoal das capas brancas, enfim. Ela quer muito ver o próprio filho, mas aquele Pedro Nile vai negar, vai dizer pra ela, ó, sem chance de você ver seu filho. Eles não querem que os filhos da Morghese descubram que ela está viva. Essa moça está sendo usada para alguma coisa que nós ainda não sabemos exatamente o que é. E depois a gente tem uma cena meio bagunçada daquele Gawain tentando unir ali um grupinho de pessoas que fugiram do Perrin da Fail mesmo. Sinceramente, ainda não entendi qual é a desse Gawain, né? Aparentemente ele está se opondo ao pessoal do Rand aí por conta dos boatos de que foi o Rand quem matou a própria mãe, né? Ele ainda acredita nisso. Mas esse garoto não é ruim, não. Ele tá realmente só tentando vingar a morte da própria mãe, mas eu acredito que em algum momento eles vão fazer as pazes aí, ele vai entender que a mãe tá viva, né? Então, toda aquela questão dos White Cloaks que não querem que Morghese entre em contato com o filho tem a ver com esse entreveiro que está se formando também. Esse garoto, no final aqui do prólogo, já tem um exércitozinho considerável. Mas a questão é, ele foi enganado. Ele realmente ainda acha que foi o Rand quem matou a própria mãe. Então este é o cenário que está sendo formado aqui pro volume 7, neste prólogo de mais de 50 páginas. No mês que vem eu continuo então comentando com vocês este volume, certo? Ainda bem que este volume 7 é um pouquinho menor do que os anteriores, até a diagramação tá mais confortável aqui. Eu não devo demorar tanto tempo para encerrar este volume 7. No mês que vem eu continuo comentando com vocês, certo? Agora vamos aos filmes e séries assistidos por aqui durante o mês de junho. Vou começar comentando com vocês uma série que está na Netflix sobre Drácula. É uma série em 3 episódios, mas são 3 episódios de fôlego, tá, pessoal? Cerca de 1h30 aí cada episódio. Nós temos aqui uma recriação da história do Drácula a partir do Bram Stoker. Então não é uma coisa tão livre assim, porém é. Principalmente o terceiro e último episódio, que pelo amor de Deus, mas vamos lá. O primeiro episódio vai seguindo direitinho ali a linha narrativa do próprio livro. Porém, a história está sendo contada a partir de um depoimento, digamos assim, do Harket, depois dele ter escapado do castelo do Drácula. Então ele está em um convento totalmente prejudicado, mas aí nós temos a chefe do convento indo recolher este depoimento, né? Então ela tá lá
fazendo as perguntas a respeito, né, de como ele conseguiu escapar do castelo do Drácula. Aliás, ele tem que contar a história inteira, né, como ele chegou até lá, o que ele viu naquele castelo e como ele conseguiu sair. Pois muito bem. Enquanto isso, a gente vai seguindo direitinho a história do livro. Só que nós vamos ter um twistzinho no final. O Drácula está indo atrás do Hackett. Para isso, ele precisa ser convidado a entrar naquele convento. Esta freira que está interrogando o Hackett é esperta pra caramba. E eu acho que é no final do primeiro episódio mesmo que a gente descobre que o sobrenome dela é Van Helsing. Então, o Van Helsing dessa história, na verdade, é esta freira. Parece estranho, mas o primeiro episódio é altamente satisfatório. O Drácula mesmo dessa série é uma figura bastante carismática, eu diria. Os atores são bem bons, tá? Mas então, não vou contar como ele vai conseguir entrar aí neste convento devidamente convidado, tá? Vai matar geral, mas vai poupar esta freira aí, que é legalzona. No segundo episódio, nós vamos ter esta freira Van Helsing continuando o interrogatório para entender a história completona, só que desta vez sem o Hackett, né? Obviamente. Então, no segundo episódio, ela está interrogando o próprio Drácula mesmo. Como isso é possível? Você só vai entender no final do episódio. Mas o bacana do segundo episódio é que os produtores reimaginaram a viagem do Deméter, que é aquele navio que vai levar o Drácula da Transilvânia para Londres. Eu ainda preciso reler o Drácula, gostaria de fazer isso até o fim do ano, mas que eu me lembre, a viagem do Deméter é contada a partir de entradas de diário do comandante do navio, diário de bordo, digo. Então, salvo engano, a gente tem poucas informações a respeito da viagem mesmo, e o que interessa no fundo é que Drácula está viajando ali com seus asseclas, aliás, seus lanchinhos, né, dentro de caixões com terra da Transilvânia. E é se alimentando aí desses lanchinhos e também da própria tripulação que ele consegue chegar a Londres. Mas neste episódio a gente acompanha direitinho o que teria acontecido nesta viagem. Fica uma coisa meio Agatha Christie também, né? Porque afinal de contas existe um assassino dentro daquele navio. Nós não temos apenas a tripulação, nós temos também algumas pessoas que estão fazendo aquela viagem. Todos eles serão mortos, então você vai acompanhando um por um ali, sendo devorado, desaparecendo, e os sobreviventes do momento tentando entender o que é que está acontecendo. É um episódio também altamente satisfatório. Ao final deste episódio, nós temos Drácula em Londres. E aí, o terceiro episódio, pelo amor de Deus, nós vamos ter um salto no tempo. Estamos nos dias de hoje. E é o tipo do episódio que, pelo amor de Deus, a gente gostaria muito de desver, sabe? Porque a série vai bacana, vai tudo muito bem ali, altamente satisfatório, como eu disse pra vocês, até o final do segundo episódio. No finalzinho mesmo do segundo episódio, já tem um twistzinho que eu não vou contar pra vocês, que você fica assim, por que isso aí tá acontecendo? E aí vem o terceiro episódio pra te explicar. Mas, gente, o terceiro episódio é uma ladeira abaixo tão grande, e como ele se passa nos dias de hoje, você vai ter alguma coisa do politicamente correto sendo desenvolvida ali. Questões de representatividade talvez serão trabalhadas nesse terceiro episódio. E a grande sacada do último episódio é realmente você acompanhar o desfecho da história do Drácula. E assim, o desfecho não poderia ser mais ridículo. Não poderia. Então minha sugestão pra você é a seguinte: se você quiser muito assistir essa série, assista só até o segundo episódio. Vá por mim, o terceiro é um episódio tão ruim que, pelo amor de Deus, chega a ser inacreditável que um negócio tão ruim tenha sido feito ali naquele terceiro episódio. Enfim, pra continuar nessa toada da maledicência de coisas ruins que eu assisti este mês, a gente já vai direto aí pro Exorcista do Papa. Russell Crowe é o Exorcista do Papa. Russell Crowe deve estar com vários problemas de boletos atrasados, porque, gente, como é que esse cara, que foi o Gladiador, pelo amor de Deus, como é que ele aceitou fazer este filme? É o típico filme de Nicolas Cage. Você assiste esse filme e super consegue visualizar o Nicolas Cage no papel do Exorcista do Papa. Mas tá, neste filme aí nós temos o Russell Crowe como o exorcista, na mais alta posição ali do Vaticano que os exorcistas conseguem chegar, precisando resolver aí um pequeno caso de possessão demoníaca que está acontecendo em Castela, na Espanha. E aí você vai acompanhar a incrível viagem do Exorcista do Papa indo de Roma a Castela de motoquinha. Gente, sério, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Então, não contente com isso, tem um momento em que ele precisa retirar a tampa de um poço de ferro. Pensa aí numa tampa de ferro pesadaça. Aquela tampa tá lá há, sei lá, centenas de anos. E ele consegue puxar esta tampa de ferro enferrujado, que já meio que faz parte daquele poço, amarrando uma cordinha na sua vespinha. Por que as pessoas fazem isso? Eu não entendo. Pra mim é um mistério. Um cara como esse não precisaria fazer um filme desses, mas tudo bem. A parada é a seguinte: nós temos aí uma família de americanos, provavelmente, indo pra Espanha, comprando aí essa abadia antiga.
Não é uma coisa tão estranha assim se você parar pra pensar que, sei lá, Jane Austen já tinha um livro sobre uma família que vivia em uma abadia. Nós temos aquela série também chamada Downton Abbey, que é maravilhosa também, se passa ali em uma antiga abadia habitada por ricos e famosos. Então tá, existe essa abadia caindo aos pedaços e existe essa família americana indo pra lá. A família é composta apenas pela mãe e seus 2 filhos. Eu não sei o que está acontecendo com esses filmes de terror que estão apresentando famílias compostas por mães e seus filhos, né? Mães separadas de seus maridos, enfim. A mesma coisa aconteceu lá na Morte do Demônio, né? Esse último filme do Evil Dead que saiu no cinema recentemente. Então, eu não sei exatamente qual é a parada, mas você tem essa mãe e esses 2 filhos adolescentes se mudando para essa abadia aos pedaços. Quando lá eles chegam, né, existe ali toda uma equipe de pedreiros, né, que está reformando ali aquela abadia. Só que aí coisas estranhas começam a acontecer ali durante aquela reforma. E o empreiteiro ali, os pedreiros resolvem simplesmente se retirar dali. Ou seja, a família vai ficar vivendo ali naquela abadia imensa caindo aos pedaços. Aparentemente existe um demônio que foi acordado aí pelo barulho da obra. E é claro que este demônio vai entrar na figurinha mais frágil da família, que é o filho caçula. E sinceramente eu não entendi muito bem como, eu devo ter dormido nessa parte, então eu não sei como, né, o Russell Crowe lá em Roma ficou sabendo deste caso de possessão demoníaca lá em Castela e ele precisa ir até lá de motoquinha. E é isso, daí pra frente você vai acompanhar um filme normal de exorcismo, em que o demônio que tá possuindo o garoto se recusa a dizer o nome, é preciso descobrir o nome do demônio, porque você precisa chamá-lo pelo seu nome próprio, senão ele não te atende. Só que aí vai ter toda uma história envolvendo a Inquisição Espanhola e hereges que foram mortos ali dentro daquela abadia, que estão dentro do poço e... Olha só, é um filme muito ruim de exorcismo. Se você quer assistir um filme bom de... Pelo amor de... assista O Exorcista. Ah, mas a menina lá vomita sopa de ervilha, o filme é todo... Não, o filme não é todo, o filme é maravilhoso. Você precisa superar os efeitos especiais da época, que eram quase nulos, tá? E acompanhar a história. A história do Exorcista é fantástica. O livro também é espetacular, é um dos meus livros favoritos da vida. E não adianta, já fizeram o primeiro e definitivo filme sobre exorcismos. Qualquer outro filme de exorcismo que você assistir depois daquele lá, dos anos 70, será uma tentativa de recriação que vai ficar meio meh. Mas tudo bem. Na sequência eu vi um filme que, gente, sinceramente, eu não sei, eu não tenho explicação pro fato de eu nunca ter visto este filme. O filme se chama O Planeta dos Macacos e assim, estou me referindo ao filme clássico com Charlton Heston. Charlton Heston também conhecido como meu ator favorito. Porque eu nunca vi O Planeta dos Macacos com ele, não sei dizer. Mas isso foi resolvido no mês de junho. Pois muito bem. É um filme lento? Claro que é, né? Nós estamos falando aí de um filme feito no comecinho dos anos 70, salvo engano. Mas a história é aquela lá, você tem aí astronautas caindo num planeta desconhecido, comandado por macacos, isso num futuro. Existem humanos ali naquele planeta, mas estes humanos são meio que subjugados pelos macacos. Eles são escravizados, enfim. E você tem esses soldados americanos caindo lá naquele momento. Eles serão capturados num dado momento também pelos macacos. Na verdade, você tem 3 sobreviventes, né, da queda desta nave, então um deles vai ser morto logo no começo do filme, o outro será lobotomizado. Então só sobra o Charlton Heston. Os macacos falam, ele vai passar boa parte do filme sem conseguir falar porque ele vai ser ferido ali na garganta, não sei o que lá. Bom, existe um momento em que ele começa a se comunicar com os macacos. A partir daí, o filme dá uma guinada e você passa a acompanhar uma equipe de macacos cientistas aí muito se interessando por este humano que consegue falar. A grande sacada deste filme está no seu desfecho, que eu não vou contar pra vocês, porque realmente isso daí acontece nos últimos segundos do filme. Pra quem já conhece a história, já leu o livro, ou já viu as refilmagens, enfim, não vai ser surpresa pra ninguém. Mas eu, que só tinha visto aquele filme horrível do Tim Burton no cinema quando saiu, isso há mais de 20 anos, me lembrava mais ou menos do desfecho, mas eu achei bem impressionante o desfecho desse filme clássico, viu, pessoal? Você tem o Charlton Heston entendendo onde exatamente ele está. É um final bem impactante, aí você para e pensa, né, como deve ter sido mais impactante ainda pro pessoal que assistiu esse filme no cinema. Filmaço, pode ver que é altamente satisfatório e Charlton Heston dispensa comentários, não é mesmo? E depois, por conta do meu vídeo sobre Robin Hood, eu acabei tentando assistir a um filme dos anos 90 com o Kevin Costner. Achei esse filme fraquíssimo, tive dificuldade de terminá-lo, inclusive não terminei. É o tipo de filme que quem assistiu na época do lançamento deve ter aí uma, sei lá, uma memória afetiva. Mas como eu não vi, não tenho. Achei o filme bem ruim, achei Kevin Costner mal escalado para este papel. Como vocês podem ver, eu tive um mês meio difícil aí de filmes, mas tudo bem. Falta ainda o Rei Arthur, do Guy Ritchie.
O filme se chama A Lenda da Espada e a gente vai acompanhar aí neste filme que eu achei legalzão. Também é um filme de aventura, um filme que, se bobear, já deve estar passando na sessão da tarde também, e você tem aí o desenvolvimento do rei Arthur, de sua infância até o momento em que ele se torna o rei, que vai unir a Grã-Bretanha, certo? No fim do filme você tem a Távola Redonda sendo fabricada, nós ainda não temos Guinevere, nada disso, então é realmente somente a história dos anos de formação do rei Arthur mesmo. Então o filme começa com a morte dos pais do Arthur, quando ele era bem pequerrucho ainda. Você tem uma coisa interessante envolvendo a transformação do Uther Pendragon, aqui deste filme, na própria rocha que vai comportar a espada. Isso dá uma explicação afetiva também pro fato de que somente o Arthurzinho vai conseguir retirar a espada daquela pedra. E o Guy Ritchie tem aquele jeito legalzão de contar histórias. Sempre tem alguma coisa muito engraçadinha ali no jeito que ele forma os diálogos, os flashbacks, que é uma coisa que ele faz em filmes que me lembra também o Tarantino. Mas eu fiquei bem surpresa com este último filme dele com Jake Gyllenhaal. Esqueci o nome deste filme, eu acho que eu já comentei com vocês aí nos meses anteriores. É um filme de guerra e é uma história muito boa e não tem um alíviozinho. É um filme esquisito do Guy Ritchie. Porque você fica esperando aquelas palhaçadinhas que ele coloca ali no meio, mas é um filme serião pra caramba. Então fica a recomendação desse filme aí, que é realmente muito bom. Eu acho que ele tá no Prime, ou na HBO, agora já não sei. Bom, enfim, tá em algum streaming aí, procurem que esse filme é realmente bastante bom. Esse do Arthur é simplesmente um filme legalzão. É uma recriação satisfatória da lenda de Rei Arthur também, mas assim, procure não passar raiva. Você tem ali uma maga que tá ajudando o Arthur também em sua jornada, né, em seus anos de formação, e é uma moça que é indefinida no filme. Você não sabe se ela é a Morgana ou a Nimue. E ela é chamada apenas de a Maga. Então, para o filme isso não importa, mas pra mim, que gosta dessas recriações de Rei Arthur, isso realmente faz diferença. Eu passei o filme inteiro tentando entender quem é aquela moça nas lendas arturianas. Então, este detalhe me incomodou de verdade. E as cenas de lutinha que parecem videogame também me incomodaram um pouco, não vou mentir pra vocês. Mas também, ó, é um filme legalzão, tá? Altamente satisfatório. Se você entrar, tá? Com a suspensão de descrença, entendendo que aquilo ali é só mais uma recriação de Rei Arthur. E foi isso. Este mês foi um mês bem esquisito em termos de séries e filmes. O Drácula foi bom até o 3º episódio. Tivemos a exceção aí do Planeta dos Macacos. E, gente, o Exorcista do Papa. Se você pegá-lo pra assistir, tendo em mente que é tipo um filme do Nicolas Cage, vá lá. Agora, se você quiser levar este filme a sério, talvez você queira pular, tá? Vocês foram avisados. Mas é isso então. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.